definido, então, que a tua entrada era M1 e a tua saída era M2 aqui, sendo que o teu M1 é 50 e a tua saída é M2. Né? Então, ele reescreveu utilizando vazão volumétrica. Por quê? Porque a vazão que ele te deu não é uma vazão mássica, é uma vazão volumétrica, que é metro cúbico por segundo, não é isso? Ele te dá essa vazão em função da unidade de volume, não da unidade mássica. Aí, como é que a gente calcula, então, essa variação? A gente já viu, né? Que o fluxo mássico, então, é a vazão volumétrica vezes a densidade. Aqui, no caso da vazão, ele utiliza um Q, tá? Ora, aí você observa que essa taxa de variação que ele representou para nós lá, que era um dmdt, ela vai ser variada, então, em relação a quem? A um volume e uma densidade, que é a densidade do fluido ao qual você está trabalhando, que nesse caso é o álcool, dividido por essa razão de tempo. Por quê? Porque essa variação de volume nada mais do que representa aquela taxa de acúmulo. Ora, está acumulando um volume em função do quê? De um tempo, não é isso? Ele está acumulando um volume em função de um tempo. Só que, para vocês fizeram cálculo 1, não fizeram? Vocês estudaram cálculo? Estudaram cálculo, pessoal? Não, professor. Quê? Não, aqui Vocês não. não estudaram cálculo? Nada de cálculo? Cálculo. Sério mesmo? Sério, professor? Cálculo. Aqui Não, não. eu acho que não. Puxa, Maria. Peraí. Deixa eu ver um negócio. Fala, que vergonha, né? Não, vocês deveriam ver cálculo. Pelo menos cálculo numérico. Nada, 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 nada. Mas... Vou ter que achar aqui na internet. Peraí. Bora ver se procede a informação de vocês. Química, 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 fundamento, química, química orgânica 2, inorgânica, analítica, bioquímica. Vocês têm sim. Mas esse aí é do técnico, professor? Não, Esse é da licenciatura, professor. licenciatura. A gente é do Tá. Verdade, né? Verdade. Desculpa, pessoal. É verdade. Perdão. Tá, mas vocês não viram, né? É Égua do verdade. sujo, professor. Verdade. Desculpa, galera. Tô confundindo a turma. Verdade. Vou explicar uma situação então para vocês. Olha só. Vocês já estudaram derivada alguma vez na vida de vocês? É horrível. Sim. Vou explicar só uma situação para vocês. A derivada de uma constante é igual a zero, tá? Basicamente isso. O que é que acontece aqui? Ele está derivando o volume em função do tempo e observa que bem aqui você tem uma densidade. E essa densidade ela sai da derivada, tá vendo? Por quê? Porque se ele fosse derivar essa densidade,
ela ia dar igual a zero. Então, ela sai da derivação porque ela não tem variação, ela é uma constante. Lembrem que, nesse caso, não houve variação de volume, né? Variação de volume já, variação de temperatura. Então, se não houve variação de temperatura, não houve variação da densidade, nem de outros fatores aí que podem ser influenciados por tal situação. Então, a densidade sai da derivada, tá? Por isso que aqui ele representa ela dentro e depois ela sai. Então, vai ficar uma taxa de variação em função do volume pelo tempo, né? Volume em relação ao tempo. E aí ele fez aqui aquilo que a gente fez na primeira etapa lá, lembram? Que era aquela situação de isolar a densidade, porque essa densidade ela é constante, tanto para a entrada quanto para a saída. Não houve variação de temperatura na entrada ou na saída, ela permanece constante. Então, isola-se essa densidade, vai ficar a vazão volumétrica 1 menos a vazão volumétrica 2. Tá? Então, densidade corta com densidade. Vai ficar dV dt igual a Q1 menos Q2. Só que acontece o seguinte, esse volume a gente já viu, né? Esse volume, ele é o quê? A área do reservatório, que é a área da base, vezes a altura. Essa altura, ela varia, não varia? A gente não viu que ela varia? Ela sai da onde? Ela sai de 2 e vai até quanto? 10. Até 10. Então, houve uma variação na altura, né? Então, essa variação é que vai ser levada em consideração. A área aqui, ela muda? Não, né? Essa área é a mesma em todo o reservatório. A área da base, ela é constante. Ela permanece constante. Então, o que acontece aqui é que essa área vai sair da derivada. Porque o que ele fez aqui? Olha só, estava da seguinte forma. Eu vou limpar aqui agora para mostrar para vocês o que está acontecendo lá. Vou colocar aquele cálculo aí. Então, vai ficar ρ, que é a densidade, dV dt, é igual a ρ vezes Q1, né, menos Q2, que foi isolado. Entra, sai, tá bom? Densidade corta com densidade, que dá 1. Então, vai ficar dV dt, que é a taxa de variação do volume pelo tempo, é igual a Q1 menos Q2, não é isso? Tranquilo até aí. Tá dando para entender, pessoal? Até aqui, até essa parte? Só que a gente viu que esse volume, essa definição de volume aqui, ó, isso aqui, ó, esse V, ele é o quê? Ele é a área da base vezes a altura do reservatório. Então, eu vou pegar isso aqui e vou substituir bem aqui. Então, vai ficar D da área da base vezes a altura dividido por dt. Então, vai ficar Q1 menos Q2. Continua aqui. Só que essa área da base, ela é o quê? Constante. Se eu fizer a derivada dela, vai ser igual a zero. Então, essa área da base sai da minha derivação. Então, vai ficar, desculpa, vai ficar área da base vezes dH dt igual a Q1 menos Q2. Tranquilo? Que é quando ele chega bem aqui, ó, nessa equação aqui, ó. Tá bom? Aí, o que vai acontecer? Essa área da base que está multiplicando, ela passa dividindo, né? Então, vai ficar Q1 menos Q2 dividido pela área da base. E esse dt que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar dH, deixa eu separar aqui para não misturar. Então, vai ficar dH, oh meu Deus, para com isso. dH igual a Q1 menos Q2 sobre a área da base vezes dt, tá bom? Aí o que vai acontecer aqui? Como é que você sai de uma derivada? Qual é o inverso da derivada? O inverso de uma derivada, pessoal, é uma integral.
A integração, ela é uma função matemática que visa avaliar uma determinada variação. Uma variação em relação a uma determinada função infinitesimal. Que nesse caso é a nossa variação de altura. Por quê? Porque o nosso volume daquele reservatório, ele está dependendo de quem? Daquela variação que vai de 2 até 10, que é uma variação de 8 metros. Como é que eu faço isso, então? Eu aplico o que a gente chama de integral, que é o que vocês estão vendo aqui. Ó. Eu vou integrar dH de quanto? É do início ao final. Do início até o final. Qual é o início? É 2. Qual é o final? É 10, né? Não começou em 2 metros? Ah, professor, mas então se ele dissesse para mim que esse reservatório estava vazio, eu quero iniciar em 0 e quero ir até 10. Então a tua variação ia ser de 0 a 10. Mas nesse caso ele diz para ti, olha, lá no reservatório o nível inicial é 2 e eu quero ir até 10. Então tua variação vai ser de 2 até 10. Então a gente diz aqui que a integral ela é o quê? De um início, aqui no caso é H1, né? Vai ser H1 a H2, que é a altura 1 até uma altura 2. Que é igual a Q1 menos Q2 dividido por a área da base. De um tempo, como é que eu faço? A mesma coisa, aplica a integral de um tempo T1 a um tempo T2 de dt. Tá? Quando você integra, pessoal, falando de matemática, simplesmente matemática, quando você tem uma derivação, por exemplo, derivada de x ao quadrado, né? Qual é a d de x ao quadrado? Vai ficar 2x. São algumas regras que a gente vai aprendendo lá quando você estuda. E quando você integra isso aqui, aí você volta para aquilo ali, porque vai ficar divisão, aí soma, blá, blá. Tem muita história aí para se resolver essa questão. Tá? Mas nesse caso, o que você tem que aprender é que quando você tem uma integral de uma derivada apenas, que nesse caso é dH, vai ficar H2 menos H1. É apenas isso. É uma variação. Sabe aquela variação que a gente vê? ΔH, ΔT. Sabe lá na física, quando você vê lá a seguinte situação. A velocidade ela é igual à variação do espaço pela variação do tempo. Não é isso? Quando você vê em física. Nada mais é a seguinte variação. D de V é igual a D de S sobre D de T. Que é a variação do espaço pela variação do tempo. Porque pode ser infinitesimal, pode ser uma área, um espaço muito pequeno, pode ser de 10 centímetros a 20 centímetros, quanto pode ser de 1000 quilômetros daqui até a Lua, daqui até Marte, assim que você mede as distâncias, né? Como é que então eu chego àquela equação? Ora, se eu disser para você que você está partindo de um repouso, você estava inicialmente parado, não é isso? Estou adotando como meu referencial o seu estado inicial. O seu referencial é onde você está. Eu estou em repouso, estou parado. Qual é a minha velocidade inicial? É 0. Estou parado. Então eu vou integrar isso aqui de 0 até uma velocidade x arbitrária que eu quero. Em paralelo, eu vou integrar aqui também, né? Que eu quero integrar em relação a um tempo inicial, que pode ser 0 ou não, que nesse caso vai ser 0 porque eu estou partindo do repouso, até um tempo T2. E de um espaço inicial, que pode ser 0 ou não, até um espaço final S2. Então, alguém quer falar alguma coisa? O seu pessoal está desligando. Estou acompanhando a aula por aí. Boa noite, tranquilo. Então, nada mais é do que isso. Se eu disser para você, estou partindo do repouso,
seu espaço inicial é zero. Então vai ficar o final menos o inicial. Se eu for daqui até 100 metros, vai ficar 100 menos zero. E o meu tempo inicial, eu levei 10 segundos para levar lá, e eu estava parado, então era zero. Então 100 por 100 dá 10 metros por segundo. Essa era a minha velocidade. Tá? A mesma coisa aqui. Legal, aprendi até a física. Sabe que física é a pior desgraça na minha vida, né, professor? Eu Não nunca é? passo no Enem por conta da física. Vixe. Então, É sério, física e matemática. só dá uma focada que dá certo. Então, quando eu fazia Enem, eu geralmente errava uma ou duas questões de física e matemática. Tirava tipo de 45, 44, 43. Ah, tá bom, professor. Tá bom, a gente entende. É, Não precisa assim, meu tá fraco sempre humilhando a gente, né? sempre era a parte de humanas. Hoje nem tanto, que eu já gosto de ler mais, só que na época que eu fiz Enem, era uma área assim que eu não tinha muito apreço de leitura, assim, algumas coisas eu sentia um tédio. Hoje não, né? A gente vai lendo e tal. E aí, não que a minha pontuação fosse tão baixa, mas eu perdi alguns pontos. E aí o que me salvava era essa área de exatas. Aí levava minha nota O que para me cima. salva nem só é redação. Redação Também. e língua portuguesa. Porque a redação, ela também salva muito, né? Mas se a pessoa for bem em tudo e se der mal na redação, já era. Enfim. Então, é essa taxa de variação que ele está avaliando aqui. Então, a gente vai de um H2 a um H1, né? Aí aquilo que eu disse, vai depender de como você está analisando a sua questão, que nesse caso, essa tua taxa de variação ela não parte do zero, ela parte de um 2. Então vai ficar, essa taxa de variação vai ser, aquilo que a gente chama, né, de ΔH, que nada mais é do que H2, o final, menos o inicial, é igual então a tua vazão 1, menos a tua vazão 2, dividido pela área da base, vezes a tua variação de tempo, que vai ser um tempo final menos o inicial. Ora, mas pensa comigo, nesse momento, logo quando eu comecei a avaliar essa taxa de acúmulo aqui, estava em 2. Eu comecei a cronometrar esse tempo agora. Pá, estava em 2. Começa a medir o tempo. Qual era o tempo inicial aqui? Tinha algum tempo? Não, né? Eu comecei agora. Olha, começou a encher, chegou em 2, vai, cronômetro. Então o tempo começou agora. O tempo começa a valer daqui até quando você chega em 10. Você vai ter um ΔT. Então, esse tempo T1 é igual a zero, porque não havia uma medição anterior. Ele começou a cronometrar ali. Ó, chegou em 2 metros, começa a medir essa variação de tempo. Beleza, então começou a cronometrar. Então isso aqui vai ficar só em função de quem? De um tempo T2. Ó, então, H2 é a altura final, que é 10. H1 é a altura inicial, que era 2. É igual a Q1 menos Q2 dividido pela área da base vezes T2, que é o tempo necessário para eu ter essa variação. Beleza? Descer aqui para ficar mais tranquilo. Então vai ficar 10 menos 2 vai ser 8. Não é isso? A área da base, né, que nem precisava ter dividido como ele fez, mas já foi, ela volta multiplicando. Vai ficar Q1 menos Q2 vezes o tempo, né? Botando aqui o parênteses, que é o tempo T2. Pessoal, lembra o que a gente fez lá? A gente não pegou e calculou primeiro o volume? O que é esse 8 aqui? Não é uma altura? Ele não é altura? Ora, se ele não é uma variação de altura, é aquela variação que a gente viu logo no início. Falei para você assim, quanto é que é de 2 até 10? Não é 8? Qual é a área da base? É 72,5, é isso? 78. Isso aqui, vezes isso, não é volume? Isso aqui não é volume? A área da base vezes a altura não é volume? Então vai ficar 78,5 vezes 8. Que é isso aqui, ó.
Aí eu falei para você, olha, não tá havendo, a gente falou assim, você está entrando com 50, está saindo 30. Então tem um acúmulo. Quanto é esse acúmulo? Não é 20? Porque para bater o resultado, tem que entrar e sair a mesma coisa. Se não está entrando e saindo, esse resto aí está ficando em algum lugar. Olha aqui. Então, qual é a tua entrada? Q1 é 50. Vou melhorar aqui que está ruim a letra. K8 vezes. Vou botar um ponto que é melhor. Vezes 78,5. Vai ser igual a 50 menos que é a entrada menos a saída. Quanto é a saída? 30 vezes o quê? T2. Então vai ficar 8 vezes 78,5 igual a 20 vezes T2. Lembra que eu falei para você? Olha, vai lá e calcula o volume total. Qual é o volume total? 78,5 vezes 8. Aí tu pega esse 78,5 vezes 8 e divide por quanto? Por 20. Tu vai achar o quê? O tempo. Nada mais é do que ele equacionar tudo aquilo ali e fazer isso aqui, ó. O teu tempo vai ser o quê? 8 vezes 78,5 dividido por 20. Que vai dar aqueles dias lá, é 31,4, né? 30 horas esse. Acabou, né? Pode ver que é a mesma coisa, né? A mesma definição. Só que nada mais, nada menos do que ele está fazendo aqui é mostrar para você como é que você pode equacionar aquela síntese que a gente fez preliminar. Ou seja, eu sintetizei a resolução para ficar mais fácil, mas tudo tem uma explicação, né? Como é que chega a isso? Então, essa parte de equacionar a questão é que demonstra, então, como é que haverá essa variação de tempo, tá? Beleza? Deu para entender aqui, pessoal? Deu para entender? Sim, Beleza, então. Eu prefiro ficar com a primeira que o senhor explicou. Foi o que eu Porque falei. assim eu achei melhor. Ela é mais tranquila, então vai depender muito de como você vai interpretar a questão. Como eu digo para os alunos, assim, as explicações aqui, elas seguem uma linha de raciocínio, que é aquela linha que você tem de equação, aplica a equação, avalia, vai para um ramo, beleza. Mas assim, nem sempre, algumas questões elas realmente exigem a equação. Por exemplo, equação volumétrica, você não vai fugir daquilo, velocidade vezes a área, ponto. Vai ter que aplicar a equação, né, para poder achar essa vazão. Mas nesse caso aqui, que era para achar esse tempo, eu não precisaria me ater a essa equação que foi dita na resolução da apostila. A gente fez de outra forma, bem mais rasa e mais simples, que me poupa tempo até na resolução, né? E ganhe tempo com isso. E além disso, é mais simples. Então, existe mais de uma forma de você poder resolver a questão. Claro que os resultados vão ser os mesmos. Não foge disso. Professor, eu resolvi a minha questão de um jeito que não foi igual o que eu vi na apostila. Você chegou no mesmo resultado? Cheguei. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Vocês viram que eu mostrei uma resolução diferente e dava para chegar no mesmo isso que resultado? eu ia lhe perguntar, professor, mesmo que na apostila tá diferente. Pois é. Então, eu mostrei para você uma forma de calcular que é mais simples, mas também mostrei aqui a forma que a gente pode usar equacionando essa resolução. Tranquilo? Então, vai depender muito de como você vai avaliar a questão. Tem gente que se familiariza assim. Tem gente que é aquele negócio, eu absorvo a equação, eu não consigo fugir da equação. Então, usa a equação. Eu prefiro interpretar a questão e ver outra possibilidade que me dê ganho de tempo, que eu acho mais tranquilo de ser resolvida. Então, você resolva da melhor forma que você achar, tá? Lembrando, o resultado vai ser o mesmo para todos os casos. Não vai fugir disso, tá beleza? Acho que deu para entender. Então, pessoal, para não nos estendermos mais, né? Já vamos para quase
2 horas de aula, eu vou dar um descanso para vocês. Aí eu quero que vocês venham aqui, ó. Tá vendo esse exemplo 2.3? Está aparecendo aí para vocês? Acho que sim, né? Esse exemplo 2.3, ele já trabalha o que a gente vai trabalhar, eu queria trabalhar hoje, mas aí vai ficar muito cansativo para nós, caso para vocês, de assimilar tudo isso e de conseguir ter um bom desenvolvimento. Então, vamos deixar para a próxima aula, que é essa taxa de conversão, tá? Que é, no caso, quando ele está levando em consideração, aí eu quero que vocês leiam, tá? Para vocês se anteciparem, por favor, leiam. Eu sei que vocês têm muitos afazeres, mas quando tiver um tempinho aí, dê uma lida, que é aqui nessa página de número 8 para frente, que já vem bem aqui, ó, no item 2.2, que é balanço de componente. Que aí já vai se falar de taxa de geração. Por quê? Porque aqui ele já está trabalhando um processo onde você possa ter uma reação química, e aí você vai ter que lembrar das tabelas estequiométricas, tá? E nesse processo de reação química você vai ter, então, um reagente que vai formar um produto. E aí você tem o chamado taxa de conversão, o número de mols inicial, o número de mols finais. Então, para que vocês não cheguem na próxima aula, vamos dizer assim, zerados, né, em relação a esse processo, aí eu vou explicar tudo, mas tirar as dúvidas de vocês também, para que consigamos desenvolver com tranquilidade esse conteúdo. E aí já peguem essa questão aqui de exemplo 2.3, e vocês podem ver que é uma equação e uma questãozinha que dá um pouquinho de trabalho para resolver, mas que precisa ser aplicado. E aí, saindo daqui, a gente já vai para, se vocês quiserem tentar resolver, porque aí a gente vai para essa questão aqui de número 2.3, do exemplo, né? Que ele já fala, então, dessa taxa de conversão, tá? E aí a gente vai sair daqui e já vai entrar nessa conservação de energia. É aqui que a gente vai trabalhar, então, o que eu falei para vocês das variações de energias potenciais, variação de entalpia e por aí vai. Beleza? Beleza, professor. Não se esqueçam, pessoal, que a nossa disciplina ela é corrida, então semana que vem tem aula. Eu quero ver se já para a semana a gente marca uma outra aula, tá? Para a gente agilizar esse processo do conteúdo, tranquilo? Tranquilo. Então tá, galera. Professor, Valeu. mais uma dúvida aqui. Pode falar. O senhor gravou a primeira aula, foi gravada, foi? Tá tudo gravado. Essa aí é a primeira, tá? Eu vou, como eu disse, eu vou fazer o download e vou fazer o upload lá no Google Classroom para disponibilizar para vocês, para caso tenham dúvida de visualizar novamente. Tá certo. Beleza, professor. Tchau. Tá? Então tá, galerinha. Muito Boa noite. obrigado. Boa noite, bom final de semana aí para vocês. Dúvidas, só mandar mensagem. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi.